Glória a Deus, irmãos. Pode se sentar. Abram comigo a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Irmãos, o povo de Israel, eles são a nação escolhida pelo Senhor. O Senhor, Ele ama esse povo. O Senhor, Ele separou esse povo para junto dEle, para ser um povo santo, para ser o povo dEle. Sabe, por um tempo, esse povo, eles foram escravos no Egito, e eles passaram por grande sofrimento por muitos anos. Mas eles clamaram a Deus, eles se voltaram para Deus. E Deus, Ele ouviu a oração desse povo, e Ele levantou Moisés para ir até esse povo e libertar este povo. E nós conhecemos, creio eu que a maioria de nós conhecemos a respeito dessa palavra. Quando Moisés, ele vai até Faraó e ele pede para que deixasse o povo sair do Egito para poder ir adorar a Deus. E Faraó ali, o coração dele é endurecido. O Senhor, Ele envia ali as pragas ao Egito. Até que na última praga, quando todos os unigênitos, ali, os primogênitos, ali do Egito, eles morrem. Aqueles que não tinham os umbrais da porta, que ali Deus ordenou ao povo que passasse o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o povo de Deus, porque ali o anjo da morte iria passar. E o povo do Egito, eles não fizeram isso. Então todos os primogênitos do Egito, eles vieram a falecer, eles morreram. Então o Faraó, ele libera o povo de Deus. E um grande milagre acontece, porque eles chegam de frente ali para o mar, e Moisés, ele toca com o cajado ali no mar, o mar se abre e eles passam a seco, eles são libertos daquela opressão. Deus estava libertando o seu povo. Então eles chegam ao deserto, e Moisés sobe ao Sinai para ouvir do Senhor a respeito das ordenanças que o Senhor, ele tinha para aquele povo. E ele recebe as ordenanças, recebe os mandamentos, as estratégias, tudo aquilo que Deus, ele desejava daquele povo, Moisés, ele recebeu ali. E Deus falou para aquele povo que havia uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida para eles. Porém, o povo, ele se corrompeu, se levantou ídolos para si mesmo, começou a adorar a outro Deus, a um bezerro de ouro. Deus, ele ficou muito bravo com aquele povo. E Moisés, então, intercedeu por aquele povo, e Deus exerceu misericórdia com eles. E Deus separou 12 homens para poder sondar essa terra que Ele havia prometido. 10 dos homens, eles voltam totalmente desanimados, desencorajando o povo a conquistar aquela terra, falando que lá havia gigantes, que não teria como eles conquistarem aquelas terras por conta dos gigantes. Mas 2 homens, Josué e Calebe, eles voltam encorajando o povo, sabendo da autoridade, do poder de Deus a quem eles serviam. Então o Senhor, Ele pega e Ele fala para aquele povo. Ele fala para aquele povo que eles não entrariam naquela terra, aquela geração. Que eles ficariam ali mesmo no deserto. Então, passando 40 anos, aquela geração rodando ali no deserto, eles chegam de frente para a terra que eles iriam entrar. E Moisés, aqui em Deuteronômio, ele começa a mostrar novamente as ordenanças do Senhor, os ensinamentos do Senhor, aquilo que ele desejava com que o povo fizesse quando eles entrassem na terra. E aqui em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1, diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra, para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, Ele expulsará de diante de vocês muitas nações,
os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações, maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenham piedade delas. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês rapidamente, os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações: derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus, o Senhor. O seu Deus os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Então Moisés, ele está falando para o povo a respeito que a terra que eles estavam para entrar nela, havia povos ali, os cananeus, os fariseus, eles estavam habitando naquelas terras. Mas o Senhor, ele falou que eles iriam destruir aqueles povos, que eles iriam conquistar aquelas terras. E Deus alerta o povo falando: olha, não façam tratado algum com esse povo. Não entreguem as suas filhas para casarem com os filhos deles. Não entreguem os seus filhos para casarem com as filhas deles. Não tenham tratado nenhum com esse povo, mas expulsem eles totalmente dessa terra. Deus, ele deu uma ordenança para o povo, uma promessa que eles iriam conquistar a terra, mas dentro dessa promessa, eles deveriam expulsar o povo que estava ali. Porque se eles não expulsassem o povo que estava ali, eles poderiam se contaminar com a idolatria deles, com aquilo que eles praticavam, com aquilo que eles faziam que desagradava totalmente ao Senhor. Então, meus irmãos, aquele povo, eles foram e eles conquistaram aquela terra. Eles conquistaram aquela terra, porém, eles não obedeceram totalmente o Senhor. Eles não obedeceram a ordenança de Deus completamente. Abram comigo em Juízes, capítulo 2. A partir do versículo 1 diz assim: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu os disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo dessa terra, mas demolirão os seus altares, porque vocês não me obedeceram. Por que vocês não me obedeceram? Eles entraram na terra, eles conquistaram a terra, porém, eles não obedeceram às ordenanças totalmente. Eles não destruíram os altares idólatras, eles não expulsaram totalmente aquele povo daquela terra, eles permitiram com que alguns morassem ali junto com eles, e os filhos deles acabaram se casando com as filhas daqueles homens, as filhas deles acabaram casando com os filhos daqueles homens, e eles não obedeceram ao Senhor. Não obedeceram totalmente ao Senhor. E o versículo 6 diz assim: depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos.
foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses, dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A desobediência dos estatutos e das ordenanças do Senhor gerou sobre a vida deles morte. Uma morte espiritual, uma tristeza no coração de Deus. Deus, ele ficou irado por conta que aquele povo, ele tinha abandonado a ele, por eles terem desobedecido a ele. Uma nova geração surgiu. Toda aquela geração que estava junto com Josué, que entrou na terra prometida, eles demoraram aproximadamente 5 anos para conquistar toda a terra que o Senhor prometeu. E depois de terem conquistado aquela terra, se passaram mais alguns anos, e Josué, já de idade avançada, ele veio e ele morreu, junto com toda aquela geração que entrou junto com eles, e ficaram os filhos deles. Porém, aquela geração não contou à outra geração aquilo que o Senhor tinha feito. Eles não contaram a respeito dos milagres do Senhor. Aquela geração que estava surgindo, eles não sabiam a respeito dos milagres do Senhor, a respeito daquilo que o Senhor tinha feito, como que o Senhor tinha libertado eles do Egito, como que o Senhor tinha destruído ali as muralhas de Jericó. Eles não sabiam quem era o Senhor. Então eles começaram a se envolver com aquelas outras nações que estavam ali, adorando ao Deus deles, abandonando o Senhor, deixando o Senhor, não tendo os olhos em Deus, não adorando ao Senhor, aquele que tinha libertado eles do Egito, que tinha feito grandes milagres. E meus irmãos, a desobediência ao Senhor é pecado. E o pecado, ele gera morte. Lá em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Nós somos falhos, nós somos pecadores. A palavra de Deus, ela nos ensina que aquele que diz que não tem pecado, está mentindo para si mesmo. Pois nós somos pecadores sim. E nós temos que estar orando e vigiando a todo momento para não cairmos em tentação, para não vivermos uma vida de pecado, desobedecendo ao Senhor. Aquela geração que tinha permitido com que aqueles homens vivessem no meio deles, aquela geração que era para ser expulsa, viveu uma vida de desobediência a Deus. E se nós não tomarmos cuidado nas nossas vidas, nós podemos viver uma vida de total desobediência a Deus. Não existe essa história, mas eu cometi um pecadinho. Pecadinho, pecado ou pecadão, não existe ali uma proporção para o pecado. A palavra de Deus, ela nos fala, desobedecer a Deus, viver uma vida pelas vontades da carne, é pecado. Mas foi só uma mentirinha, sabe, Jonathan? Não tem um pecadinho, é pecado. É pecado. E existem certas coisas nas nossas vidas que nós não podemos aceitar. E o principal dela é o pecado. Não tem como, meus irmãos, nós queremos viver uma vida de intimidade com Deus e queremos viver uma vida também de pecado.
Não tem como eu querer estar próximo do Senhor, meu Salvador, de Jesus Cristo, ter intimidade com o Espírito Santo de Deus, se eu estou vivendo uma vida de pecado. Porque a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. E existem certas coisas nas nossas vidas que nós temos que expulsar da nossa vida. Nós temos que deixar para trás. Nós não podemos nos acomodar e ficar aceitando naquilo que nós estamos falhando. Sabe, muitas vezes a gente se acomoda e a gente fica aceitando, sabe? Não, mas, Senhor, eu me arrependo, só que não é um arrependimento verdadeiro do pecado que você cometeu, que nós cometemos, e nós deixamos aquele pecado ali que a gente costuma chamar de pecado de estimação, que quando eu me arrependo, eu vou e começo a buscar o Senhor, mas quando vem o momento de fraqueza, aquele pecado, ele continua do meu lado, porque eu não expulsei ele da minha vida. E são coisas simples, que o Espírito Santo muitas vezes está nos mostrando, mas nós não estamos tomando posse daquilo que nós temos que deixar para trás, que nós temos que abandonar a nossa velha vida e viver uma nova vida com Jesus Cristo. Deus prometeu para aquele povo uma terra que manava leite e mel. Quando ali aqueles espias foram para aquela terra, sondar a terra, eles voltam com um cacho de uva, que 2 homens tinham que carregar o cacho de uva, irmãos. Uma terra abundante, uma terra fértil, que o Senhor prometeu. E o Senhor, Ele promete para as nossas vidas uma vida em abundância, de alegria, de felicidade, de paz, o reino dEle sobre as nossas vidas. Mas o que pode nos impedir de vivermos o reino de Deus, de termos intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo, é o pecado. E meu irmão, o que você precisa deixar para trás? O que você precisa abandonar? O que você precisa expulsar da sua vida? Para você começar a viver uma nova vida com Jesus? Sabe, algo que o Senhor colocou no meu coração, que a gente precisa deixar para trás, nós precisamos abandonar, é o amor ao dinheiro. A palavra de Deus, ela nos ensina que não tem como nós servirmos a 2 senhores. Não tem como eu servir a Deus e eu servir ao dinheiro. Não tem a ver, irmãos, com você não ter uma vida de prosperidade. É aquele velho ditado que as pessoas elas falavam antigamente: crente é pobre, burro e mora longe. Não tem a ver com isso. Eu não viver uma vida de prosperidade. Não, o Senhor quer que você viva uma vida sim de prosperidade, que você trabalhe, que você conquiste as suas coisas, mas com que o seu coração ele não esteja no dinheiro. Que você não esteja servindo ao dinheiro em todo momento da sua vida. Em nenhum momento, na verdade. Nós devemos buscar ao Senhor, buscar o reino dEle, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quando eu tinha 16 anos, comecei a trabalhar muito, irmãos. Eu era ambicioso, queria conquistar as minhas coisas, queria já ter a minha moto, o meu carro. Sonhava, continuo sonhando com essas coisas, com a prosperidade, porém, eu trabalhava das 10 da manhã até meia-noite, com 16 anos. Ficava dinheiro, eu quero dinheiro. Trabalhava muito. E eu conseguia conquistar aquilo porque eu estava trabalhando. Com 17 anos eu comprei meu primeiro carro. Porque eu trabalhava e vivia para aquilo. E todas as vezes eu não conseguia vir ao culto de domingo porque eu estava
trabalhando. Eu não conseguia participar de uma célula naquele momento porque eu estava trabalhando. Quando as pessoas me chamavam para fazer qualquer coisa, momentos em família, eu não queria ir porque eu estava trabalhando. Mas chegou um dia que eu tive um encontro com Jesus. Com 18 anos, eu tive um encontro com Jesus. E naquele momento que eu tive um encontro com Jesus foi quando eu li a passagem de Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Essa palavra, ela se tornou rema na minha vida. Aquela palavra naquele dia, ela saltou aos meus olhos. E aonde eu estava lendo aquela palavra, irmãos? No trabalho. Quando eu li aquela palavra, era um domingo à tarde, aproximadamente umas 5 horas da tarde, que eu li aquela palavra falando, buscai primeiramente o reino dos céus e a tua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu falei, eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso servir ao Senhor. Eu não preciso ficar correndo atrás do dinheiro, atrás das riquezas dessa terra, porque agora eu sei que Deus, Ele pode acrescentar todas as coisas na minha vida. Que a felicidade verdadeira eu encontro nele, que aquilo que eu estou tanto buscando preencher no meu coração, esse vazio, buscando dinheiro, preencher o meu coração com dinheiro, eu consigo encontrar em Deus essa paz e essa alegria verdadeira. Então naquele momento eu fui até o meu patrão e falei assim, olha, eu não vou trabalhar mais hoje. Ele, o quê? Como assim? Era temporada, irmãos, era fevereiro. Eu não vou trabalhar mais hoje porque eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja. Aí eu li o versículo para ele, aqui está falando isso. Não, mas você não pode fazer isso, e assim, não, eu tenho que ir, não tem como. E a partir daquele momento, eu comecei a buscar o reino de Deus, comecei a buscar a justiça de Deus. Comecei a deixar a minha vida de pecado, comecei a abandonar aquilo que eu tanto buscava e comecei a olhar para o Senhor, ter os meus olhos fixos nele. A pedir conta do emprego e comecei a falar com Deus, Deus, eu quero um trabalho, que eu trabalhe das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira, e no sábado, Senhor, no máximo, até 1 da tarde, tá bom? Porque eu quero fazer todas as coisas para poder te servir. Tudo aquilo que o Senhor me pedir para fazer, eu quero fazer. Aí eu tinha acabado de comprar o carro, irmãos. Tinha parcelado, claro, o carro. E nisso, ali, pedi as contas do trabalho, saí sem ter direito algum, né? Quando você pede as contas, sai sem direito nenhum. E saí e falei, Deus, quero buscar o teu reino. Comecei a meditar na palavra do Senhor de noite, comecei a buscar o Senhor e comecei a entregar currículo, né, irmão? A oração, ela gera uma ação, né, nas nossas vidas. Então, comecei a entregar os currículos, comecei a correr atrás de emprego. E o Senhor, depois de 1 mês, Ele me deu um emprego, que eu trabalhava das 8 da manhã até as 6 da tarde, no sábado, no máximo, até 1 da tarde, e eu podia fazer tudo o que eu queria para Deus. Com 2 meses de trabalho, eu pedi 5 dias de folga para eu poder ir para Belo Horizonte, para o Confra Jovem, uma convenção de jovens lá, da Igreja Batista da Lagoinha. E ali, no Confra Jovem, o Senhor acendeu no meu coração a respeito do ID dele. A chama missionária no meu coração foi acesa ali naquela convenção de jovens. E depois eu conseguia pegar férias, fui para a África, aquilo que eu queria fazer para Deus eu conseguia fazer, irmãos. Porque eu comecei a buscar primeiramente o reino dos céus e a justiça. Eu não estava servindo o dinheiro, mas eu estava servindo ao Deus, o Deus Todo-Poderoso, dono de todo o ouro e de toda a prata. E as demais coisas começaram a me ser acrescentadas, conforme o Senhor deseja. Tem certas coisas, irmãos, que nós precisamos abandonar, que nós precisamos deixar para trás, para conseguirmos conquistar, ter uma nova vida com Jesus.
E é isso que Deus ele está desejando para nós hoje. Não vivermos uma vida de pecado, mas vivermos uma vida em santidade. Amém? Abre comigo aí em Juízes 2, versículo 16. Diz assim, ó: Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Então, aquele povo que estava vivendo em desobediência ao Senhor, adorando a ídolos, a outros deuses, Deus entregou eles na mão dos inimigos. E todas as vezes que os inimigos atacavam eles, os inimigos eles venciam a guerra. Eles venciam a batalha, porque o Senhor não estava com eles. E eles começaram a passar novamente por um período de sofrimento por conta da desobediência deles. Mas a misericórdia de Deus, Deus levantava juízes, homens e mulheres, Débora, Gideão, Sansão, entre outros. Quando nós vamos lendo aqui o livro de Juízes, nós vamos vendo homens e mulheres que Deus levantou para poder libertar o povo daqueles inimigos. E enquanto aqueles juízes eles estavam vivos, o povo se voltava para Deus. O povo voltava a buscar o Senhor. Mas assim que aqueles juízes eles morriam, o povo se desviava totalmente. Porque eles não expulsavam totalmente aqueles povos ali da terra que o Senhor prometeu. Eles não deixavam para trás. E meus irmãos, da mesma forma que o Senhor ele levantou juízes para poder libertar aquele povo, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, Ele envia o seu Filho unigênito por amor ao mundo, para nos libertar de uma vida de pecado, para que todos aqueles que pereciam não venham a perecer mais, mas tenham uma vida e vida com abundância, tenham salvação. Jesus, ele foi levantado naquele madeiro e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Aquilo que nós não poderíamos resistir, o peso do pecado sobre as nossas vidas. Se nós falamos que nós somos falhos, que nós somos pecadores e que nós não conseguimos viver uma vida sem pecar, nós estamos anulando o sacrifício de Jesus Cristo, porque verdadeiramente Ele nos libertou. Ali naquela cruz, quando Ele paga o preço pelas nossas vidas, Ele nos libertou do pecado e da morte, Ele venceu a morte. Nem a morte pôde vencer Jesus Cristo, nem a morte pôde detê-lo. Mas Jesus, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deus, Ele nos libertou. Jesus Cristo, Ele pagou o preço pelas nossas vidas. A vida que nós vivíamos de pecado, hoje nós podemos ser livres e caminharmos com Jesus Cristo e temos uma nova vida, irmãos. Uma nova vida, não vivendo pelo pecado, mas vivendo de acordo com o Espírito Santo de Deus, com aquilo que Ele nos conduz. Abre comigo em Romanos, capítulo 6. Gostaria de estar chamando o Ministério de Louvor, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 1, diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma.
Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mortos para o pecado e vivos para Cristo. Mortos para o pecado e vivos para Cristo. Jesus, Ele pagou o preço pelas nossas vidas, e por isso nós podemos viver uma vida nova. Nós podemos viver uma vida nova. Nós aceitamos Jesus Cristo como o único suficiente Salvador das nossas vidas. Nós nos batizamos, matamos o velho homem, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nós vivemos uma vida nova em Jesus, aonde o pecado não nos domina mais, porque nós estamos vivendo debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o consumador da nossa fé. Tomem posse, irmãos, de uma vida nova em Jesus. Expulsem da vida de vocês aquilo que os leva a pecar, porque Jesus tem uma vida nova para mim, Jesus tem uma vida nova para você. Se tão somente nós tomarmos posse daquilo que a palavra de Deus ela está nos dizendo, das promessas de Deus, nós vamos viver grandes coisas. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Hoje Deus, Ele não vai chegar para a gente e vai falar assim: olhe, expulsem todas as pessoas dessa terra, aqueles que não são cristãos, expulsem ele. Imagina só o seu vizinho que não é cristão, você expulsando ele da casa dele. Não, no meu bairro, você não vai viver mais não. Mas Jesus, Ele falou: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que creem e for batizado será salvo. Essa é a graça do Senhor, é o favor imerecido. Nós não estamos vivendo mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, onde nós podemos nos mover na autoridade, no poder de Jesus Cristo, uma vida nova nele. É uma nova vida. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Amém? Fique de pé no seu lugar, eu quero ler Romanos, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Versículo 10. Que diz assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre
um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando, até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele é definitivo. E por conta do sacrifício de Jesus Cristo, ele ser definitivo, por conta de nós estarmos vivendo debaixo da graça, nós vamos continuar pecando? De maneira alguma. Nós não podemos ficar vivendo, irmãos, uma vida de glória em queda. Eu me arrependo, mas quando vem as dificuldades, quando vem as tentações, eu volto para aquele meu pecado de estimação. Eu não abandono aquele pecado. Não é isso que Deus está desejando para as nossas vidas. Se o sacrifício de Cristo ele é definitivo, se a morte não tem mais poder sobre ele, ele nos libertou, ele nos sarou, pelas pisaduras dele nós somos sarados, nós somos libertos. Nós precisamos guardar essa mensagem, a palavra do Senhor ao nosso coração, para não pecarmos mais contra Ele. Uma vida em santidade. Nós somos santificados, limpos, pelo precioso sangue de Cristo Jesus derramado naquela cruz. E nós podemos viver uma nova vida, pois o sacrifício de Jesus Cristo, ele é definitivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Nós esperamos, meus irmãos, a volta de Cristo Jesus, porque Ele já veio e já pagou o preço pelos nossos pecados. Ele já pisou nessa terra, foi levantado no madeiro, ao terceiro dia ele ressuscitou, fortaleceu os seus discípulos, está sentado à direita do Pai, esperando o dia que o Pai vai falar para ele: pode ir lá buscar a sua igreja, pode ir buscar a sua noiva apaixonada. Se cumprir aquilo que está escrito na palavra. E por isso nós podemos viver uma novidade de vida. E a nossa recompensa de vivermos uma vida em santidade, nós não vamos receber aqui nessa terra. Existe uma recompensa de vivermos uma vida em santidade e obediência ao Senhor, e tem a ver com a eternidade. Nosso prazo de validade aqui nessa terra, como diz o pastor Kleber, é 120 anos, e se conseguir chegar lá, irmão. Mas existe uma eternidade, e aquilo que nós vivemos aqui nessa terra vai nos dizer aonde nós vamos morar, se nós vamos estar junto com Deus ou se nós vamos estar junto com o diabo. Precisamos viver uma vida em santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Estamos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Jesus Cristo nos libertou e Ele nos dá uma nova vida.